Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Hoje, olha, nós vamos ter o desdobramento do caso de ontem, que o Alessandro Lobianco contou pra gente com exclusividade direto do Rio de Janeiro, em que se falava daquela empresária que seria, e é, né, tá confirmado isso, sempre uma namorada do cantor Eduardo Costa, embora ela não queira ser chamada de namorada secreta, mas é aquela com quem ele sempre está quando encerra um outro relacionamento nos últimos 5 anos, desde 2014 até agora. Até aí, ok, foi tudo falado ontem, nosso próprio repórter conversou com a empresária, né, deu as notícias aqui pra gente e ficou sabendo que existe esse caso que ninguém imaginava, essa história de relacionamento que ninguém imaginava na vida do cantor, que sempre é tão polêmica e tão tumultuada. Ok, pensa que parou por aí? Pensa que não pintou desdobramento, que aliás não pintou uma outra namorada ainda mais nessa história? Pois apareceu e a coisa ficou mais complicada ainda, o Eduardo não se pronunciou e parece que tem treta na jogada, né? Uma coisa daquelas que se vê muito, inclusive nos bastidores do meio artístico, algumas mulheres disputando o mesmo homem, geralmente o mesmo artista, e aí o tempo fecha e vamos ver o que o Alessandro Lobianco tem para contar pra gente. Quem seria essa outra, além da namorada já, né, secreta aí dos últimos 5 anos, que poderia tumultuar esse relacionamento até botar um ponto final, porque uma não se entende com a outra, porque parece que é bem por aí mesmo, né? Existe uma rivalidade e daqui a pouco, sei lá quantas mais poderão aparecer. Vamos girar e a gente volta já já. Não esqueça que aqui a tarde é sempre sua. Bom, de volta aqui ao nosso programa, não é só a história de uma outra namorada ainda nessa vida sentimental tumultuadíssima do Eduardo Costa, mas hoje aqui no nosso programa você vai ver também a Cristiane Dias, aliás, Cristiane Machado, aquela ex-atriz global que denunciou o marido, o ex-marido agora, não é, por agressão, rebatendo tudo aquilo que ele disse em absoluta primeira mão aqui no nosso programa, né? Tudo que ele explicou ao nosso repórter Alessandro Lobianco lá no Rio de Janeiro. Ela rebate de uma maneira muito indignada, muito contundente, muito revoltada com tudo aquilo que ele colocou, mas ela não pode dizer o nome dele, porque agora corre em segredo de justiça e esse ex-marido é que pediu uma medida protetiva contra ela. Então, inverteu a situação. Antes ela tinha medida protetiva contra ele, estava protegida pela justiça, agora ele pediu medida protetiva contra ela. E nessa medida ela não pode falar o nome dele, ela não pode, né, dizer muita coisa, porque realmente está proibido aí por lei. Mas mesmo assim ela encontra um caminho de levar até o público o lado dela dessa história mais uma vez, rebatendo tudo aquilo que ele disse dela aqui no nosso programa. Então você vai ver essa que, na verdade, é a réplica, não é, de tudo aquilo que foi a resposta dele à primeira entrevista que ela tinha concedido. Houve agressão, não houve agressão, está provado que não houve ou continua essa dúvida, tudo isso você vai saber daqui a pouquinho no nosso programa. Agora, ela estava assistindo o dia da entrevista dele, que nós colocamos aqui no ar e não concorda, claro, em absolutamente nada com o que foi dito. Por isso que ela quer rebater tintim por tintim dessa história. E olha que ela está realmente, assim, muito revoltada com tudo isso. Vamos girar e a gente volta já já. Bom, e agora vamos começar a contar essas histórias aí que viram assunto no nosso programa, como foi o caso de ontem com o Alessandro Lobianco, lá do Carioca do A Tarde é Sua, que descobriu uma namorada secreta na vida do cantor, que já rola aí desde 2014, apesar dela não aceitar esse rótulo de namorada secreta. O Lobianco, inclusive, disse que isso nunca foi oficializado porque ela não queria.
né? Não quis nunca que fosse uma coisa assumida, mas que quando ele está livre, quando ele não tem nenhum rolo, ela sempre está nos shows, está em cima do palco, está fazendo fotos, está registrando momentos, e que o pessoal que acompanha o cantor e boa parte dos fãs sabem da existência dela. E isso por si só já chamou a atenção, todo mundo queria conhecer mais a moça, saber se ela se propôs a ficar no banco de reserva ou não, se ela mesma que não quis que a coisa rolasse de outra maneira, e é essa a questão da história, é ela quem não quer, por ele ser uma pessoa, né, vamos dizer assim, de alta rotatividade sentimental, de alta rotatividade amorosa, então ela prefere que não. Vamos, né, curtindo quando dá para curtir, quando não dá, não curte, e ele que se vire com as outras namoradas dele. Só que aí, no meio dessa história, quando todo mundo achava que a bomba era essa namorada secreta, que de repente veio à tona através do nosso repórter, aparece uma outra que ainda não quer saber que essa existe, né? Parece que tem uma rivalidade e a coisa promete pegar fogo, e aí o cantor que também deu um jeito de consertar essa situação, ou se safar dessa situação, ou se posicionar, pelo menos para aquilo tudo que os fãs andam perguntando. Mas como é que é isso? Será que o Eduardo nunca cria juízo? Será que algum dia ele vai casar para valer? Já teve um casamento, já tem uma filha, como vocês sabem, também conhecem essa história, mas essa ciranda sentimental aí está chamando a atenção. Por isso nós vamos direto para o Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco, que tem mais detalhes para a gente. Diga, Lobianco, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Uma história que só cresce mesmo e parou agora, como você falou, num triângulo, Sônia. E num triângulo aí de ciúmes, e que eu sinto uma disputa no ar. Ontem a gente contou aqui com exclusividade a presença da Luana Della Vedove na vida do Eduardo, né? Foi. Ela, desde 2014, como você disse, em vários momentos ela aparece com o Eduardo, ela mesma posta foto nessas ocasiões, faz história, e isso, como você disse, chama muito a atenção dos fãs, que passaram a questionar, e alguns fãs passaram a shippar muito esse casal, passaram a gostar demais dela com ele e começaram a, como você falou, cobrar. Será que isso vai pra frente? Será que não vai? Será que é uma pessoa que só entra ali na reserva quando ele não tá oficialmente com alguém? Como é isso? E a gente deu esse caso todo ontem e contamos aqui com exclusividade. Sim. Quando terminou a matéria, Sônia, eu descobri que a Luana estava chateada com o programa, que estava chateada comigo. E como eu falei com ela, e não foi pouco, eu falei um tempo bem extenso com ela antes do programa, eu achei estranho e falei, deixa eu ligar para a Luana para saber o que está acontecendo. E aí ela conversou comigo e expôs o que ela estaria muito chateada, e aí a surpresa vem depois disso. O que ela me contou? Ela falou o seguinte: Lobianco, não é porque eu nunca oficializei uma relação falada, sem me esconder para ninguém com o Eduardo, que eu seria uma namorada misteriosa. Ela pediu para que eu explicasse o seguinte, que ela tem uma relação com ele desde 2014, mas que o termo correto seria entre idas e vindas. Entre idas e vindas. E aí eu perguntei, então tá bom, eu vou deixar isso claro. Você tá com o Eduardo desde 2014, entre idas e vindas, mas agora, tá com ele ou não tá? E ela falou, olha, estou com ele. Isso eu tenho como provar, eu tenho print de mais de 1 hora de diálogo com ela. E ela diz, olha, eu tô com o Eduardo sim, mas tem essa situação da não confiança, ela deixa isso exposto de N formas. E fala, inclusive, você pode, ao consertar essa informação amanhã, reafirmar que eu vou estar no aniversário da sobrinha dele com ele. Você pode dar essa notícia. Então fica aqui o pedido da Luana, que ela não seria tão misteriosa assim, porque ela diz, se eu fosse tão misteriosa, os fãs não me conheceriam e não estariam tão alvoroçados comigo, então tá aqui o posicionamento dela. E de que ela tem uma relação com o Eduardo de idas e vindas desde 2014 até hoje, e que agora ela tá vivendo essa relação com ele sem isso estar oficializado aí, blá blá blá. Ok. Ocorre, Sônia, que 20 minutos depois que eu falei com a Luana, terminei de falar com ela,
A Dayana Basso, que mora em Campo Mourão, no Paraná, entrou em contato comigo. Ela é advogada de uma indústria alimentícia e também é nutricionista. Entrou em contato comigo me apresentando áudios, prints, um vasto acervo, falando, olha, não pode, porque se o Eduardo tá com a Luana, ele tá com duas pessoas ao mesmo tempo, porque eu também tô vivendo um romance com ele e eu tenho como provar. E ela me encaminhou aquelas mensagens todas. Então eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu vou voltar a falar com a Luana e vou passar isso tudo para a Luana para perguntar o que está acontecendo, o que procede, o que não procede. E ali eu senti, Sônia, que há um embate brabo, porque eu falei, olha, Luana, a Dayana me procurou, tá dizendo isso. Inclusive tem esses prints aqui, ó, do Eduardo falando isso com ela, ó. Mandei. A Luana viu tudo e falou o seguinte comigo, Lobianco, daqui a pouco ela vai até te mandar outros áudios do Eduardo falando com ela, inclusive áudios que ela já mandou para mim. Mas o que eu posso dizer e ela usa essas palavras e eu tenho como provar. Sexo efêmero é uma coisa, amor é outra coisa. Quem ama não quer aparecer. Isso é sexo efêmero. Então também para mim ficou uma coisa que, gente, enquanto vocês estão se engalfinhando, eu não tenho como deixar de falar isso, enquanto vocês estão se engalfinhando, estão postando stories, xingando o jornalista, falando tá comigo, não tá. Uhum. Eu acho que tá tão claro, o Eduardo tá passando cerol em tudo que vem pela frente. Então, vocês estão... eu acho que tá na hora de todas as duas aí se valorizar direitinho, tentar entender o que tá acontecendo. Posso falar? Por favor, porque eu não vou saber falar. Não é isso não. É que eu acho que não são duas, são três. Eu tô aqui procurando uma mensagem que me mandou uma outra menina, não tá aqui no meu tablet, eu vou pedir para pegarem o meu celular. Porque ontem essa história toda sobrou até para mim. Ela foi educadinha com você, pelo jeito, porque nas redes sociais pegou pesado, distorceu tudo que foi falado aqui. Foi péssimo o que a Luane fez. Mas, ok, você se entendeu com ela, o lado dela, né? Depois do que ela viu, já está colocado. E agora você está falando dessa outra. Mas eu acho que eu recebi uma mensagem de uma outra ainda falando isso. Então, continua o seu lado, que eu vou pesquisar aqui, tá? Eu vou pedir para pegarem meu telefone, eu não sei se eu printei a mensagem ou não. Eu quero só ver se bate com o nome da Daiane, eu acho que não. Então as duas vão ter uma outra surpresa nessa história. Fala, Lobianco, pode falar. E uma coisa que eu fui atrás para ver se bate, porque a Daiane virou e falou assim, olha, eu não só tenho um romance com o Eduardo, como a Luana sabe disso e persegue a nossa relação no Instagram. Eu falei, mas percebe como? Ela falou, bom, a Luana não é minha amiga no Instagram e tudo que o Eduardo comenta no meu Instagram, a Luana entra e curte pra mostrar, eu tô sabendo, eu tô vendo. E aí eu até vi ali que realmente ela postou uma foto de biquíni, a Dayana Rizzo, se o pessoal puder colocar até pra mostrar quem é a Dayana, ela faz essa postagem, o Eduardo Costa vai embaixo e bate palma. Isso é uma postagem recente, de agora a pouco. Ele vai e bate palma. E aí a gente clica para ver quem curtiu o Eduardo batendo palma para ela. Tá lá a foto da Luana, que não é amiga da Daiane no Instagram, mas tá lá curtindo e monitorando mesmo tudo que o Eduardo tá fazendo. Agora, eu, Sônia, recebi também mensagem de outras mulheres falando que também vivem romance com o Eduardo, só que eu pedi provas. Que legal, vou falar, olha... Como elas não me provaram, eu só levei o da Dayana, que a Dayana me abatelou de print. Olha, para tranquilizar, é a própria mesmo. Então, continua a Dayana, continuam duas. Graças a Deus. Mas eu faço reforçar, Sônia. Eu recebi contato de mais duas mulheres, mas eu falei, então me prova, porque a Dayana provou. Ela mandou áudio, mandou muita coisa mesmo. Agora, as outras falaram, não, no momento oportuno a gente vai falar. Então eu preferi só trazer o caso da Dayana também para mostrar o seguinte para Luana. Ó, Luana, gente, vamos lá, né?
Vocês estão se prejudicando e pode ter certeza que no final das contas, quem passa batido nessa história é o Eduardo. Claro. E uma coisa que a Luana me pediu, que eu tô esquecendo aqui, que ela pediu para que eu não deixasse de comentar, é que ela tá sendo abarrotada nas directs com uma corrente de ódio, falando que ela não tem que ficar com o Eduardo, que ele é um homem que não presta, falando muitas coisas negativas do Eduardo. Então ela pediu para que eu dissesse que se alguém quiser mandar direct para ela, para dar força, para motivar e tal, pode mandar. Mas se for para torcer contra, fazer mensagem de ódio, que ela quer que essas pessoas passem a lavar uma louça. Tô falando até quais palavras que ela pediu para que eu passasse aqui exatamente. Agora, eu até falei com ela, olha, se as pessoas estão te atacando, de uma certa maneira te elogiando, que é falando, não fique com o Eduardo, que você é mais que isso e tal, não sei porque você tá chateada. E aí ela falou, então explica para as pessoas o seguinte, que eu tô com o Eduardo, eu conheço, tenho uma relação com ele desde 2014. Já passei 2014, 2015, 16, 17, 18 e 19. Se fosse para eu me prejudicar ou cair numa cilada, eu já teria caído, né? Então entra naquela também. Será que não caiu porque até hoje isso nunca foi assumido? Porque fica também nesse chove não molha? Então eu acho que assim, Sônia, o que está acontecendo o Eduardo Costa, ele continua sendo o Eduardo Costa de sempre. E a mulherada fica aí se duelando pelo Eduardo Costa. Eu acho que no final da história, daqui a pouco ele aparece com uma quarta. É verdade, é verdade. Eu só posso dizer uma coisa, eu acho que o que contribui muito para o comportamento machista do homem é esse tipo de mulher que briga por causa de homem. Eu acho uma coisa lamentável, eu acho uma coisa ridícula. Quando chega às redes sociais, então, meu irmão, olha, desiste, porque realmente se merecem. É só isso que eu tenho para dizer. Fala, Vlad. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Hoje é terça-feira. Eu estava fazendo as contas, até sexta, quantas mais vão aparecer aí? Porque já tem 3, 2, eu não estou entendendo mais nada. Ontem nós falamos aqui sobre esse caso, abordamos aí esse episódio da vida do Eduardo Costa. Eu fico pensando, mas parece que tem gente que gosta, né? Pois é. Como é que pode? Bom, a internet já está dando um recado aí, mas tem quem goste, então paciência, faz da vida o que não pode quiser. reclamar, já sabem da água que estão bebendo, né? Sim. Então, cada uma aí com seus problemas. Ema, né? Cada um com seus problemas. Diga, Thiago. Eu vou explicar, eu vou tentar explicar para vocês. Olha. Vocês parecem não conseguir compreender. Existem pessoas que têm coração grande. Tá. Entendeu? E a pessoa que tem um coração grande... Então... Olha uma pessoa de coração grande. Fala, Elias Abrão. Que é? Tiago, cuidado que você já tá na geladeira. Tem coisa pior, diretor, vai ficar? Eu fui com 18 minutos ontem. Hoje nós já estamos em 28, quem sabe você escapa. Mas assim, existe de fato gente que tem coração grande, Sônia Abrão, que chegaram no coração mundo... de mãe sempre cabe mais uma? É isso. Tá. Eu não acho que é coração grande, eu acho que é cooperativa. Eu não acho. Costa, né? Copa Costa. Eu acho que é uma cooperativa que ele está montando. Porque, gente, não tem outra fórmula de você... Não tem a não ser a gente rir de uma história como essa. É triste, realmente é um trabalho do Lobianco, ficou aí, enfim, buscando todas as informações. Mas no final, quem ganha com tudo isso é ele, porque elas... Agora a Daiane é linda, hein? As duas são muito bonitas, né? Vamos ver quem é mais bonita. Aqui é empresária de cílios, ontem eu estava dando uma olhada, os cílios dela é todo torto. Eu não gostei. Felipe! Eu não gostei. Primeiro... A Daiane. A Luana. Os cílios, tudo um para baixo, outro para cima, precisa arrumar os cílios melhor. Aí, agora, a Luana, a Daiana... Essa daí, a Luana. Essa aí é a Luana. Essa Luana. Mas a Daiana é lindíssima, ela quase sem produção nenhuma. Na piscina ela tá maravilhosa. Mas eu acho que a Luana é mais bonita. Eu acho também. A Luana é mais bonita, não é? Bonita, Mulherão, corpão, ó. Quer ver, ó? Ó. Ela tem um jeitão de modelo internacional. Olha aí, ó. Modelo internacional. Poderia ser capa de qualquer revista de nu. Agora eu acho isso tão constrangedor. E principalmente também para as meninas, sabe? Porque sabe que o cara é desse jeito. Desculpa, eu acho assim, eu acho que nada mais é, talvez, do que para se promover, porque não existe outra fórmula,
gente, a que não seja essa. Não é para se promover, é que realmente a pessoa ela gosta de cuidar das pessoas, entendeu? Gosta, né? Se pudesse, o Eduardo Costa tinha aberto um resort, entendeu? Fala, mora aqui você, Cooperativa. casa 2, casa 3. Entendi. Você não consegue compreender isso, né, Eu Sônia? acho que é uma creche de marmanja. É isso que eu acho, entendeu? Bem por aí, Aqui, ó. na verdade. Chegou a terceira? Chegou? Não, Eu vou girar a roda. então fala. depois eu vou passar pro vai falar Alessandro. agora. Dá pra falar rapidinho? Vai, claro. Ó, eu não vou falar quem é, porque ela pediu pra que não, a identidade dela não fosse revelada. Falando sobre a Luana, a namorada do Eduardo Costa. Ela diz o seguinte, Alessandro, que eu saiba, aqui em Limeira, ela não é rica coisíssima nenhuma. Só se for agora. Pronto, agora vai Ela começar. foi casada com um filho de um pastor aqui de Limeira. A averiguar. Uma vez a vi no salão de cabeleireiro que minha filha frequentava, ela não era tão assim, não. Ela era tão simples, ela se refez toda. Tá muito diferente. Olha. Então tá falando que essa produção... Pô, Eduardo, quem é? Não? Ué, mas tá... Bom, a moça Pergunta tá falando, pro o Alessandro Lobianco. que vai saber responder, porque ele já falou com Sabe ela. responder isso, Lobianco? Olha, Sônia, eu conversei tanta coisa com a Luana que eu botei aqui na minha cabeça o que eu ia trazer pro programa. Agora, a Luana, ela fala muito de trabalho, né? Que ela tem as empresas, está montando a maior boutique de cílios do mundo e tal. Mas eu não entrei nesse detalhe com ela, não. Eu recebi essas mensagens também. Na verdade, recebi mais de diversas pessoas de Limeira falando que realmente ela não tem esse poder aquisitivo alto. Inclusive, recebi um mapeamento de um software que mapeia Instagram, que apontou que foram 300 mil seguidores que ela comprou ali no Instagram dela. Então, assim, tem muitas coisas. Vai acabar com o negócio da menina. Que eu vejo que talvez, Sônia, ontem eu possa ter cometido algum erro passando uma imagem dela que eu pensava que fosse, que talvez não é. Talvez. Mas eu também recebi essas mensagens, mas não cheguei a entrar nesse mérito com ela e não cheguei a conflitá-la sobre esse passado, enfim, não cheguei a entrar nisso com ela, não. Tá certo, então. Redes sociais, depois você vai ver ainda. O rebote disso Sônia, tudo. Você vai ver só. Redes sociais, querido. Eu tô no Alessandro LB no Twitter e tô no Alessandro Lobianco, tudo junto no Instagram. Obrigado. Você sabe que você volta já com o caso da Cristiane Machado, né? Ela Pois é, rebatendo Sônia. aí todas aquelas... Eu vi os vídeos e achei ela bem energética no que ela fala aí com exclusividade pra gente. Bem contundente, ela não se conforma com as declarações dele. Daqui a pouquinho o Lobianco volta e a gente vai analisar aqui essa entrevista também da Cristiane Machado, tá? Mas agora nós vamos falar de um assunto que está fervendo nas redes sociais, que é a entrevista da Sabrina Sato, à TPM, onde ela fala de maternidade e sexo. E realmente a coisa pegou, né? Pegou de verdade. Olha, a revista ainda não está aí, está todo mundo procurando, porque disseram que ia ser lançada na segunda-feira, no dia 18, e aí todo mundo já saiu procurando, não tem até agora. Mas na internet vocês conseguem ver essa entrevista na íntegra, tá? Aqui eu vou ler para vocês, não dá, a gente tem a entrevista completa aqui, mas não dá para ler toda. Então vamos ficar com a declaração que mais está causando, que é a seguinte, olha, a revista TPM pergunta para Sabrina. A pergunta era exatamente essa. Dizem que o sexo depois da maternidade melhora. Procede? E a resposta da Sabrina foi a seguinte: como melhora se não existe? Quem faz sexo depois de ser mãe? Pergunta a Sabrina. É difícil, a vontade não vem. Quando você vira mãe, tudo muda. Atualmente, eu amo o Duda, que é o Duda Nagli, não é? O marido da Sabrina, o pai da filha dela, da Zoe. E ela diz, eu amo o Duda como se fosse meu irmão. E aí todo mundo dá risada. Ela mesma ri dessa frase, não é? E ela diz, é um amor gigantesco. Eu olho para ele, eu sinto gratidão, mas não tesão. A gente precisa começar a falar sobre isso. Não é tudo maravilhoso na maternidade. Eu
que fiz cesárea, fiquei cheia de gases e cheia de pontos. A cicatriz dói até hoje e você não quer sair de perto da sua filha, não quer sair do quarto, mas eu estou tranquila com isso, sabia? O Duda e eu conversamos muito e estamos bem. Antes a gente era um casal, agora a gente é uma família, uma potência, disse a Sabrina Sato. Mas o pessoal não se conforma com essa frase. Eu amo o Duda como se fosse meu irmão. E depois a frase, eu sinto gratidão, mas não tesão. E aí é que começou a discussão, tudo rimando com mão aí nessa história, né? Olha, gente, eu acho a Sabrina muito corajosa em tocar nesse assunto e falar abertamente, porque ela tem razão, não é tudo maravilhoso na maternidade. E, às vezes, a vida sexual demora muito tempo a voltar ao normal. Pensa que ser mulher é fácil, né? Às vezes, olhando de fora, que lindo, você tem que ser mãe, tem que trazer o seu bebê maravilhosamente, claro, bem cuidado, bem tratado, tem que estar linda, maravilhosa e ainda tem que ter tesão no seu marido, que às vezes nem acorda à noite para trocar a fralda do bebê. Então, é difícil, fora a transformação no corpo, fora a turbulência hormonal, fora tudo. É um período de absoluta transição, o que não quer dizer que ela não ame o marido dela. Mas nesse momento não existe atração física, não existe, aliás, a disponibilidade para o sexo. Não existe, aliás, a vontade de sexo, porque existe um cansaço que é físico e existe um cansaço que é emocional. É um período de muitas dúvidas, você começa a sentir tanta coisa que nem você sabe se posicionar em relação a tudo isso. E existe um serzinho que depende de você 24 horas por dia, e é o maior amor da sua vida e isso vai ser para sempre. Agora, o tempo vai ajustando tudo, vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. Então, quando ela fala, eu amo como um irmão, é porque nesse momento ela não está indo para a cama com ele. Nesse momento não existe o sexo, mas existe o amor e tudo vai ser retomado. Então, tem que ter paciência, gente. E eu acho legal ela falar isso, porque é a mais absoluta verdade, tá? Se espera de uma mulher nessa fase, desde a gravidez, tem gente que, puxa vida, cobra sexo, tem marido que cobra sexo na gravidez, que é uma coisa que às vezes assusta muitas mulheres. Até que a contração do orgasmo possa provocar um aborto. São 1000 fantasmas na cabeça. E eu acho muito legal quando ela diz nessa entrevista que ela e o Duda já conversaram bastante. Isso é lindo simplesmente. Isso é prova de amor de verdade. Quer dizer, não existe um fingir para o outro, não é? Eles estão tendo uma relação absolutamente transparente. E ele, como homem, não é? Ter a delicadeza, a sensibilidade, a capacidade de entender esse lado feminino, não largava do Duda nunca mais na vida, porque realmente é uma coisa difícil, né? Os homens ainda buscam um padrão de comportamento onde eles não sejam requisitados, onde eles não tenham que participar ativamente dessa história, desse processo e dessa fase na vida, que é muito complicada. Ela precisa de muito amor para poder realmente depois entrar em harmonia. Então, acho que compreensão, apoio, companheirismo, sabe, é muito mais do que sexo nessa hora. Esse é amor de verdade e é isso que vai trazer a chama do sexo, do tesão, da atração, tudo de volta. Quando você conseguir novamente ser mulher e mãe, mãe e mulher, porque nesses primeiros meses, nessa primeira fase, a gente é mãe praticamente 100%. Muitos homens morrem de ciúme até dos bebês, porque eles se sentem colocados de lado, quando eles nunca têm que ficar de lado, tem que ficar com a gente nessa batalha, nessa fase de transição e fazer o que o Duda está fazendo. Acho bárbaro isso, acho muita sensibilidade. É um novo homem que está aí, graças a Deus. E a gente espera que apareçam outros cada vez mais com esse tipo de comportamento. Valeu, né? Aliás, daqui a pouquinho eu mostro para vocês a resposta da Sabrina a todos esses comentários que estão pintando por aí. Eu tô com 3 homens do meu lado e eu já ouvi mais ou menos a mesma coisa. Aí, acabou. Ih, dançou. Ih, não existe mais. Isso é separação que vai dar a coisa. Não acredito nisso. Como Parece mulher que e como esfriou, mãe. né? Diga. Não, eu estava pensando aqui justamente, a primeira reação nossa, de boa parte do público é essa. Ih, esfriou, Boa parte acabou. do público Não tem mais masculino. casamento. Mas o Silvio Santos fala uma coisa toda semana que é a seguinte: pense antes de falar. Eu estava pensando aqui, realmente não é verdade, que é o seguinte, se a gente for observar,
foram tantas mudanças na vida da Sabrina e na vida do Duda nos últimos tempos que pode realmente ter acontecido isso que ela está falando. Eu vi sinceridade no que ela falou. Não existe depressão pós-parto? Sim. Você não abre mão das coisas que você gosta por um período até que você consiga tudo. voltar? No caso da Sabrina, hoje ela abriu mão do sexo. É uma coisa que ela gosta, que ela sempre praticou, que ela andava pelada na casa dela, todo mundo sabe. Isso É, isso aí, Sabrina ó. não Você dá vê como nada. é que muda? Mas muda Ela tá muito. falando, antes era um casal, agora é uma família. Ele não tá acostumado, Vlad. Mas é um período. Você imagina, você vê toda hora tua mulher passando pelada dali a pouco. Aí, Daqui a pouco ela tá de burca. e não fala, não quero você. E ele é meu grande amigo, Sônia Abrão. Para, Não, mas para, acontece. Ó, tem para. mudança hormonal, tem mudança Olha, comportamental, vocês não tem muita imaginam. coisa. O pai Olha, do que sexo é. vai falar. Eu Vocês acho não o seguinte, imaginam o que seja. Sexo você pratica, amor você sente. Isso significa que o mais importante na relação realmente é o respeito e o amor. A partir do momento que isso está muito bem fechado, o sexo, se vai rolar, se não vai rolar, ok. Tanto que ela diz o seguinte, atualmente, eu amo o Duda como se fosse meu irmão. Sim. Então quer dizer, isso Porque não irmãos significa... não transam. Porque Aí o que é que tá o significa? problema. Mas então, Aí nesse significa, momento, nesse atualmente, momento, agora. isso é uma não fase de significa que transição, isso vai gente. crescer e que isso vai se manter desta forma, até porque se manter dessa forma, você para, né? Não tem como você... daqui 15 anos eu vejo ele como meu irmão. Beijo, né, meu amor? Não Claro, dá. ninguém Vai tá viver sua falando vida, disso. vai fazer o que Recente. você quer. É muito recente. E outra coisa, eu acho que pra mãe, como a Sônia Abrão falou, todo o foco dela e os olhares dela agora é pra Zoe. Né? Ela não quer saber o que o Duda tem, se o Duda tem, se é grande, pequeno, como é que é, se funciona, se não Tá funciona. falando do se tá amor. pra- É lógico, entendeu? Do sentimento. Eu acho que nesse momento é o que menos interessa. Eu acho que é o que E menos mesmo que interessa. interessasse, mesmo que você tivesse a vontade, o corpo não vai, não aguenta, a energia é pegar no pouca, tranco, sabe? igual empurrar a Aí fusca, não né? dá pra vocês entenderem. Ela precisa E fazer não dá pra, terapia. É que pra começa a dar colaborar. coisa, Sônia. Tem Não, essa entendeu? paciência. Ela não precisa fazer terapia? Ela deve fazer. Mas eu acho que ela nesse faz momento é terapia. importante ter uma terapia ou de casal, ou uma terapia pós-parto com a própria Sabrina. Porque a gente conhece a Sabrina, que, querendo ou não, ela um símbolo trabalha com o sexual. corpo. Isso. Ela vende sapato, ela vende meia, Tanto que ela ela vende tá linda, roupa. maravilhosa. A mudança na gestação, fala, poxa, a vida mudou e ela tem. Então, ela sempre trabalhou assim. E precisou parar um tempo e foi levando até que teve a gestação, ganhou a bebê, tá lá ok. Agora, às vezes ela pensa no inconsciente dela voltar todo esse processo. E isso assim? E apoia. ela é aquariana. A aquariana gente, gosta olha, de conversar. falar uma A aquariana coisa. gosta de bater papo, gosta de falar. Às vezes começa fazendo um negócio, quando termina tá jogando war, sabe? É uma coisa, é outra Vocês dimensão. não imaginam, é assim, inclusive quando fala do corpo, é essa história mesmo, o peito dói, o leite em pedra, tira com a maquininha, bebê quer mamar, tem bebê que não consegue mamar, precisa de uma série de cuidados, você tem a cicatriz da cesárea no caso dela, mas mesmo que você tenha parto normal, a sua barriga vira uma bexiga murcha, assim, é uma coisa doida. Você tem que se acostumar com o seu novo corpo, você tem que aguentar todas as dores, você tem que aguentar a pressão emocional, Talvez ela psicológica, não queira tentar tudo se isso agora. reconstruir, tentar entender esse processo, cobrir de amor seu filho, né? Você vai, acorda à noite para ver se o bebê está respirando direitinho no berço, sabe? É muita coisa realmente na cabeça de uma pessoa, então precisa-se de um tempo. E se ela tem esse parceiro, esse marido, esse homem com H na vida dela, Claro. que entende tudo isso e partilha, né? E divide, aí sim as coisas são mais rápidas ainda. Por isso que ela diz na entrevista, eu me sinto tranquila em relação a tudo isso, sabia? Por quê? Porque ela tem esse apoio do homem que ela ama. E tanto que na ponto. matéria ela fala que ela tá indo que ela faz terapia, que ela Faz. conversa com a psicóloga sobre legal, isso, nem tudo. Ela vai encontrar uma solução. em que relação ser de assim. amor. Tá bem pra eles assim. Porque chega uma hora no Eles entraram num casamento que acordo. você vê um negócio passando só. Que Você só vê foi? um negócio assim, passando na tua frente, um vulto. Um vulto. Você fala, gente, o que é isso, hein? Quem é Mas essa o pessoa? insaciável Não, aqui não quer aliás, Sônia entender. Abrão, com O todo insaciável respeito, aí não quer entender. Hoje, na hora do Tá Sabendo, você se prepare, porque vai ser o maior Tá Sabendo da história que eu já trouxe aqui pro programa.
Tá? Vai ser Tá sabendo? a notícia, Que vai a pautar o Brasil. bomba Que vai parar o Brasil. mesmo? E- Vai pautar o Brasil, pautar o como diz Brasil. o Felipe? e com um detalhe muito Caramba. importante. Pode Ah. ser o último dia que eu esteja neste programa. Ah, que horror. Ai, vão te expulsar? Thiago, que horror. Vai ser o quê? Esse alguém Preso? pode ser você mesmo, porque é sobre você. Não é possível. É o entendeu? último dia, é o último dia, pode ter É certeza. assim, Que se isso? se for pro ar, Olha aqui, Não. tá. tá? Gente, Você viu que ela já cortou. não, o diretor tá me mandando mostrar a resposta da Sabrina. Isso. Então, às vezes eu levo a culpa. Você não deixou o Felipe falar, você não deixou o Thiago, não deixou Mas o eu Vlad. posso falar do Sabrina? Tem uma Derrubou- engrenagem aqui, derrubou o gente. Alessandro e é o É. diretor. Eu só estou obedecendo ordens. Sabe o que é? Todo mundo, né, boa parte das pessoas na internet foram até o Instagram da Sabrina falar essas bobeiras que muita gente fala. Não, acabou, não tem jeito. Não, imagina dizer que é irmão, não sei o quê. E ela deu uma resposta. Ela fez questão de dar uma resposta, dizendo o seguinte: ela respondeu a um outro seguidor que fez exatamente esse tipo de Ah comentário. lá. Então tá aí como vocês vão ver. Olha aqui, estamos mais conectados do que nunca. Ela tá falando dela e do Duda, tá? Hormônios da maternidade, amamentação e cuidados com a bebê e volta tudo ao normal. E o amor supera tudo. Estamos juntos, Duda, eu e Zoe, para o que der e vier, porque o amor sempre vence, acredite. Disse tudo, Sabrina, tá certíssima. É isso, a Mas tá gente como certo. mulher consegue entender esse Mas tipo tá de certo. coisa. Por que você tem que ficar montado em cima do outro 25 horas por dia pra você provar que você gosta da pessoa? Não, mas não tá falando que vai Né? ficar 25 horas por não, dia. e outra coisa, a Sabrina, do jeito que ela vende tanta coisa, aproveita e escreve um livro sobre esse assunto, sobre isso Ainda, especificamente. e lembrando, ela teve uma gravidez de risco. Também. E lembrando, a Zoe já nasceu com 18 anos, Já, né? já Porque tá na demorou faculdade, né? muito para nascer. Foi um processo todo muito delicado. Ah, soma tudo isso, gente. Você entende perfeitamente esse momento da vida da Sabrina. Não, parabéns, Sabrina. Parabéns pro eu Duda. também acho, sabe? acho. Acho muito legal. O Duda numa fase também que tem que estar gravando, tá fazendo sucesso. Ficando tá na longe dele, da bebê. que tem que ficar É. longe da bebê. Então, quer Precisa dizer, são muito 1000 amor. coisas passando pela cabeça, porque os dois são muito jovens e eles têm que estruturar a vida deles agora. né? Exatamente. A vida que eu digo não a Acabando vida a novela, financeira, tudo volta porque ao graças normal. a Deus eles têm muito, né? eles têm possibilidades suficientes, muito jovens, ainda mais suficiente para poder criar a Zoe. Mas estabelecer o alicerce emocional dentro da família, isso é o mais importante. Maravilha. Fechou, girando nossa roda, agora se fala de Bruna Marquezine. Ela deu uma entrevista para Giovanna Eubank, tão né? boa, né? A Giovanna Eubank que também falou pela primeira vez da história do surubão de Noronha. Numa entrevista para Mônica Bergamo, no último domingo, e está repercutindo A até tarde agora. é sexo hoje, Já né? já a A gente tarde fala. é sexo. Olha, adorei! A tarde é sexo. A tarde é sexo. Com a nossa consultora Sônia Miller. Sônia Miller aqui. É, a Boa tarde é sexo. tarde, é sexo. Nada a ver, já já a gente fala disso. Mas a Bruna Marquezine fala, porque a Giovanna Eubank vai direto ao ponto com a Bruna, dá mesmo assim aquela fatal, né? Faz a pergunta que todo mundo quer saber. Bruna Marquezine, você foi ou não foi demitida da Rede Globo de televisão? Botou no paredão. Vamos ver o que rolou, vamos lá. Bruna Marquezine foi demitida. Bomba! Isso é uma coisa, inclusive, que as pessoas me perguntam, sabia, Bruna? Sério? É, porque acho que saiu em algum lugar, alguma coisa Saiu, assim. saiu que eu fui demitida. É, do Bruno também saiu. Ok. Ok. Não fui demitida, mas eu não posso falar muito. não fui demitida. Não fui demitida. Isso é um fato. Não posso falar. É que eu realmente não posso. Ela diz que não pode falar sobre esse assunto. Aí tem alguma coisa. alguma coisa. Né? Se não foi demitido, dá algum Pediu Foi pra demitido, sair? não foi demitido. Chegou e foi e disseram o seguinte: olha, você vai ficar um período afastada. Eu acho que não é Afastada demissão. ela já tá. Não é? Eu acho que Ah. chegou um momento que falou assim, olha, terminou o contrato e muito obrigado. demitida Quem ela não nunca? Acontece nunca? pra todo mundo. Demitido eu acho que não. Só foi pedido pra ficar em casa, entendeu? Ó, acabou por hoje, mas a gente te A gente liga. chama por obra. Eu acho que talvez seja isso, Acabou chamar hoje, por chama obra. por obra. Né?
Aquela história que ela ia disposição tirar que ela ia estudar, ela nunca tempo pra estuda. estudar e só... Toda vez tempo, que ela coitada. fala que vai estudar, ela aparece de biquíni, nadando. Mas ela não tem tempo. Vai fazer Olimpíadas, então, se ela gosta de nadar. Lembra que tinha aquele papo que já tinha surgido até uma advertência, Na um época do aviso. Crossfit. Crossfit. Vai fazer crossfit. Gente, a coisa mais engraçada que eu já vi nessa vida é crossfit. Você sabe que ontem eu passei... Agora, deixa eu te falar. Eu passei numa academia, aí escuta, é rapidinho, diretor. Eu peguei e falei... Avisa ele, que sobra pra Eu peguei mim. e falei assim, eu queria fazer, comecei a malhar. Eu queria fazer tal, não sei o quê. Aí o moço falou assim, então você paga aqui na academia e você sai correndo. Corre aonde? Eu falei, aí ele falou, corre na rua. Então, quer dizer, você paga a academia pra correr na rua. Legal, Que né? bárbaro. De repente, ela pode ter pedido Senão se pra sair protocolou, também, né? a gente não tô sabe. vendo. Olha, a Tem aquele única vínculo, coisa daí que a gente pode, né, interpretar é que tem algum boi na linha, né? Alguma coisa. Se não pode falar. Se não pode falar. A Soninha pode sei. ir surubão de Noronha. A parte do Ah, surubão Sônia, que conta é onde é. Acho que é lenda. gente. Diretor, eu não tenho direito a férias assim? Tem, daqui a surubão pouco de isso vai Noronha, começar olha, vou te falar, a lá curtir é a famoso, sua aqui. viu? Olha, segundo o Fala Que ela Universidades, falou? o que foi? Daqui a pouco ele vai começar a curtir as férias dele. Conta que tá sabendo de hoje. Gente, olha, Giovanna Eubank fala pela primeira vez sobre o surubão de Noronha, está no presta site do atenção. Fala Universidades, mas você também vê no caderno na Folha do último domingo, foi uma longa entrevista da Giovanna na Folha para a coluna da Mônica Bergamo, né? E aí aconteceu isso, dela falar pela primeira vez sobre essa expressão que surgiu na época de O Sétimo Guardião, quando estava aquela confusão toda no elenco, quando a Giovanna foi citada no meio da Novela não história, vingava. a novela não vingava, boatos de traição com Zé Loreto, a Débora Nascimento, uma terceira pessoa lá que não dá para identificar, aquelas coisas todas. Então se falava que, não, tudo isso rolou porque todos eles se encontram lá em Fernando de Noronha mesmo, onde o Bruno tem a pousada até hoje, e foi uma coisa até pesada. Lembra que houve uma época que a gente falou, meu Deus do céu, isso não pode prejudicar o turismo, né? Por lá, porque realmente Fernando de Noronha era muito maior que tudo aquilo, e graças a Deus as coisas também se normalizaram. Aí pela primeira vez ela fala, ela diz o seguinte, presta atenção já que você quer saber. Ela vai dar o endereço? Do surubão. Presta caneta. Essa história é uma loucura, porque, gente, não aconteceu, né? Acredito que tiveram, o quê mesmo? O quê? Que tiveram repórteres que vieram me perguntar, acredita que houve repórteres que vieram me perguntar se o surubão era real? Tem gente que já foi jogado nessa história. Ai, gente, tá tão clarinho isso aqui que eu não consigo ler. Tem gente que já foi jogada nessa história e nunca nem foi a Noronha. É verdade, teve um monte de nomes citados de gente que nunca tinha estado lá. Acho interessante pra gente analisar dentro do contexto de fake news em que o quê? Em que cada um fala o que cada quer. um fala o que quer. E é isso que ela diz, ela deixa na conta de fake news, na verdade. Ela diz que o surubão nunca existiu, um monte de gente citada, né, que fazia parte dessa história e que nunca tinha ido ao Fernando de Noronha e encerrou o caso por aí, viu? Bom, que mais? Ela falou da briga com o Thiago Galhaço? Falou da briga sobre o Thiago Galhaço, não é? O cunhado dela, o irmão do Bruno, lembra disso também. Foi um período super complicado, rendeu manchetes aí na cobertura do mundo artístico. E aí ela foi mais enfática. Ela diz, eu não falo sobre briga familiar, porque não falo com ele. Ou seja, ela não fala com o cunhado, até hoje ela não fala com o Thiago Galhaço. E a Giovanna conclui dizendo, então, não tem por que falar de uma coisa que não faz parte da minha vida. E encerrou o papo. Tem um momento da entrevista que até destacaram aqui, que eu acho interessante o que ela fala e é real, porque ela diz que ela nunca, loira de olhos azuis, branca, linda como ela nunca sofreu nenhum tipo de preconceito nessa vida em relação à aparência. Ela diz. Porque ela é bonitona.
E porque ela é branca, né? Aí o que que acontece? Agora ela diz, eu nunca sofri isso, mas meus filhos vão sofrer, porque a Titi e o Bless são negros. Então ela diz que ela chora desde já ao imaginar esse momento chegando para eles, porque ela sabe que os filhos vão passar por discriminação, por preconceito, e a preocupação dela, tanto quanto a do Bruno, é prepará-los para esse tipo de coisa, para que eles tenham um equipamento interno, vamos dizer assim, uma estrutura interna para enfrentar esse tipo de coisa, superar esse tipo de coisa e escreverem a sua própria história sem tanto sofrimento, né? E poderem entender o lugar deles no mundo, que é o mesmo de todo mundo, e saber que essas pessoas que fazem isso, infelizmente, ainda vão fazer por um bom tempo, são aquelas que não podem, não devem ser levadas em consideração, mas sempre tem que ser contestadas de verdade, as providências tomadas, porque a Titi era um bebê ainda, quando o Bruno Galhaço foi para a delegacia e deu parte daquele pessoal que estava fazendo bullying com ela. Ela era um bebê, ela tinha acabado de chegar. Ela tinha o quê? 3 aninhos por aí? Ela veio já com essa idade, né? E ele tomou essa atitude. E isso eles vão, com certeza, aprender a se defender nessa história. Achei bonito, é preocupação de mãe, de verdade, preocupação de pai. E é uma pena, né? Valer, e é uma né? pena nos dias de hoje, um pai e uma mãe ter esse tipo de preocupação. Sim, já né? chorar com antecipadamente, tantas coisas né? que tem para se preocupar durante toda a evolução do filho, ainda se preocupar com a questão racial. Exatamente, a gente volta lá, ouvir a opinião do Vlad e do Thiago Rocha também. Que continuando nossa roda da fofoca, vamos falar sobre a dona do pedaço, mas daqui a pouco tem buchicho com Vladimir Alves, tá sabendo com o Thiago Rocha e bafões de Felipe Campos. Olha só, gente, essas são cenas finais de Chiclete e Vivi Guedes, de Sérgio Guizé, né, com a Paloma Oliveira. Aí que ele machucou só. o ombro, será? Eu acho Será que não. que ele machucou o ombro aí? Essas cenas foram gravadas ontem, né? Que elas foram gravadas no Rio de Janeiro, na praia, evidentemente, como vocês estão vendo, e marcam, né, se nada for modificado, um final feliz para os dois. Ele machucou o ombro, eu acho que nas cenas de confronto com o Camilo, porque ele vai salvar a Vivi das guerras do marido, do Camilo, que é um louco varrido, né, que a tranca numa casa no meio da floresta, aquela coisa toda, e ele vai chegar, o Chiclete, né, que é um matador profissional, ele vai chegar na hora em que o Camilo, e ele já está avisando isso para Vivi, o Camilo, que vai chegar o dia que ela vai ter que aceitá-lo. E é o dia que os dois sozinhos no meio da floresta, lá na casa, ele tenta estuprar a Vivi. E é aí que chega o Chiclete, tchan, 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 né, o príncipe do cavalo branco, e salva a Branca de Neve das garras aí do Camilo. E acontece a troca de tiros e o Camilo deve morrer. E aí sobra o final feliz para os dois, talvez naquela ilha onde eles iriam, para onde eles iriam mudar, e talvez não, fiquem no Brasil mesmo. Eu detesto esse final, já disse para vocês, porque é romancear criminoso, né? História de amor com criminoso, e ele sempre foi, e ele ainda continua sendo, porque ele tentou salvar a Jo, né? Que tinha já matado 2 e ainda tentado matar o Theo com picador de gelo, ele ainda ia dar cobertura e ia colocá-la fora do Brasil, fora da justiça. E ter um final feliz, uma história de amor linda, para todo mundo achar o quê? Que ele é inocente, que esse tipo de gente tem jeito, eu acho horrível, eu acho péssimo. Mas a história do autor, tem gente que gosta, o casal tem uma química danada, tá todo mundo torcendo por eles, então sejam felizes, né? A gente não pode reescrever o final, porque por mim, mas de jeito nenhum. O Chiclete também morria nesse tiroteio. Um atirava no outro, um matava um, caiu os 2 mortos e acabava. Mas fazer o quê, né, Vlad? É ficção, mas tem na vida real, né? Tudo bem que é uma obra de ficção, mas... Ué, tem quem tá casando com a Suzane von Richthofen, tá noivo tem dela. Tem assassino que né? recebe carta e pedido de casamento na cadeia, então... Dá igual. Maníaco do pai. Eu ri, mas é pecado. Que a Fabiana vai causar o terror
no convento, aterrorizando as freiras. Não vai deixar nem as freiras lavar as calcinhas, para vocês terem uma ideia. Banho Ela dia é sim, louca. dia não. As freirinhas vão ficar doidas. Ela vai tacar fogo no convento. Mas antes disso, ela vai tentar matar o Agnus, né? Que Também leva tem ela à isso. falência. Ela tira o revólver da bolsa e aponta pro Agnus e tenta matar. E aí, nas freirinhas também tem energia elétrica, que ela Corte corta de do gasto, convento. segundo informações do Notícias da TV, ela vai chegar lá rejeitada, o negócio ela vai tocar o terror no convento. O pessoal fala, ela vai voltar pro convento, ela vai ser religiosa, ela vai terminar bem, não sei, ela vai continuar... aceita como administradora aí que ela faz tudo isso, vai né? continuar praticando as maldades dela. Mas olha, talvez tudo não seja assim tão óbvio. Porque o próprio Valcir Carrasco disse que a gente vai se surpreender. Então eu estou esperando até sexta-feira, até porque eles decidiram esticar as gravações até quinta-feira. Era para ter terminado ontem. Não, era para ter terminado na sexta. Ah, tá. Na sexta-feira, feriado, e eles estão gravando até agora. Até agora, não terminou ontem. Que Eles estão ontem gravando estava ainda. sendo reconhecida a data oficial de encerramento. Não, mas eles continuam. Estão despistando todo despistando mundo, todo de mundo. verdade, super né? capítulo, né? É. Não vai ser um... Vão terminar de editar as vésperas e... Ainda tem o casamento da Evelina com o Antero, né? Que não rola, ele recupera a memória, ele vê que a mulher que ele amava era a Marlene, não a Evelina, que é a mãe da Maria da Paz. Aproveita a festa, né? Aproveita a festa e casa com a Marlene. Mas assim, olha aqui, a Evelina, ela ainda vai conseguir um milionário no final da novela. Ela não casa com o Antero, mas ela consegue um amor cheio da grana aí, né? E olha só o novo visual da Jo, já de religiosa, já de evangélica, né? missionária, né? Olha ela aí. E tem um videozinho, inclusive, com o Reinaldo Giannichini, é esse, ó. Da última cena. Acordamos cedo. Onde será que a gente vai? O que será que vai acontecer? Alguém tá aqui também? Segredo. É segredo. Que será? Muito legal, né? Então, Matheus Solano já Será entrou. que vai acontecer? Alguém tá aqui também? Segredo. É segredo. Que será? Jô, Regis e Josiel. Josiel é o nome do personagem do Matheus Solano, que está entrando aí na novela. Eles estão aí com a diretora Amora Maltner. E o que acontece? Ele disse que não voltava como Félix, que foi a primeira informação que todos nós da imprensa recebemos. E agora já se sabe, ele volta como religioso. Nessas cenas ele vai estar em missão na Amazônia, né? Na Amazônia. Então esse pode ser um final de Regis e Jô totalmente recuperados através da fé, na verdade, ou pode ser aquele golpe que eles estão fingindo e continuam faturando às custas da boa-fé das pessoas, né? Explorando a boa-fé do próximo, que eu acho que seria mais interessante, que eu acho que teria mais a ver com a cara dos dois, né? Essa conversão aí foi muito instantânea, do nada, e ela já está pregando, estava evangelizando ontem. Olha, procura uma igreja, né? Na hora da visita, procura uma igreja que vai te fazer bem, ele já procurou, já achou. Malandro sempre malandro, né? Sim, então, também. Era legal ele aparecer de Félix. Porque já tinha até o texto. Teria eu me lembro que tinha o texto. E se não aparecer sexta-feira? Então. Isso foi tudo blefe. Mas eu acho que eles estão blefando. de Félix ali. Não tá, ali mas... não tá, mas eles estão gravando vários finais. De repente pode ser mesmo. Desses finais o Félix eu acho que seria muito legal. Seria muito legal. Todo mundo gostou da ideia, né? Todo mundo Eles gostou. trataram de desmentir. Exatamente, viu? Eu vi Alguma a cena, coisa? Foi incrível, a cena. Qual? Oh, Ele viu que não aconteceu ainda. Vidência nas águas, rapaz. Vidência nas águas, chama. Previna para, começou? Chama, é o rapaz, com o Reinaldo Giannichini, aceitando Jesus. A cena foi linda. Mas ele não é o Félix. Não é? Tá, ele Esqueci. mistura um pouco. Dá um Daqui a pouco desconto. Dá um desconto. E a Fátima Bernardes revelando se perdoaria o filho que tivesse o perfil da Josiane, ou seja, que fosse um assassino, perdoaria ou não. E ela disse o seguinte: eu ficaria meio assim logo de início, aceitaria as desculpas, mas iria esperar um pouquinho mais. Não perdoaria assim logo de cara, confirmou a apresentadora. Vladimir Alves, você diz que tem um apresentador que cancelou as gravações e está doente. O que foi? @Vladimir Alves no Instagram, me segue lá, @Vladimir Alves. E a informação é a seguinte:
O pessoal estava preparado para gravar, inclusive hoje, terça-feira. Tava tudo certo. Já tinha auditório, é um programa de auditório. A equipe já estava avisada, estava todo mundo avisado. E aí, de última hora, receberam o seguinte recado. A gravação está cancelada, motivo, doença do apresentador. E aí todo mundo ficou em desespero. Claro. E aí eu fui verificar e realmente cancelaram a gravação de hoje, de um programa. E a exemplo de Silvio Santos, que também precisou se afastar das gravações nos últimos tempos, este apresentador está doente. E aí conversei com a assessoria dele e eles falaram que além de uma estafa, ele também ficou sem voz. Ah, igual o Silvio Igual mesmo. o Silvio. E é o seguinte, a produção do Hora do Faro foi pega de surpresa, informação exclusiva aqui pro A Tarde é Sua, de que hoje não tem gravação. Tá cancelada a gravação do Hora do Faro. Conversei com o Danilo Faro, que é irmão e assessor pessoal do Rodrigo Faro, e ele confirmou a informação. E disse o seguinte, ó, o Rodrigo está sem voz. Foi ao médico fazer exame, mas está tudo bem. E aí ele falou, também está com um cansaço. Assim que ele melhorar a voz, retornaremos a gravar. E ele disse o seguinte, essa semana ainda, se tudo der certo, o Rodrigo volta ao batente. Principalmente agora, Só que é uma se for fase... na sexta. Que hoje é terça, amanhã é feriado. Teria que remarcar. Caravana, pessoal da caravana precisou desmarcar. Equipe técnica, equipe de produção. Avisaram, não vai ter gravação. E agora, Rodrigo Faro, a exemplo de Silvio Santos, também perdeu a voz. Mas ele já foi ao médico, já fizeram lá os exames, tudo. Tem uma estafa no meio disso Tem uma tudo, né? estafa também que ele deixou escapar. E ele falando, assim que o Rodrigo estiver melhor, a gente tenta retornar esta semana. Tá certo. Então tá aí, Vamos melhoras, né, pro aguardar Rodrigo melhoras, Faro. Rodrigo. Como é Ainda que ele vai mais trabalhar essa sem voz? fase. E essa fase é de muito trabalho, porque se adiantam gravações para final de ano, para deixar coisas inéditas e bem legais para vocês. É difícil, né? Quer ficar pelado na banheira? Mas ele não tem toda uma ilha hora na casa é dele. pelado, toda hora ele tá pelado. Olha o que acontece, é frio, Olha o que ó. acontece. A Record tinha que multar o Danilo Faro de tanto que ele fica pelado na rede Só social. porque ele tem uma ilha na casa dele? Ué, mas Lógico na que hora não. H de A fazer o Record tinha programa que ele não fica incentivar bom. ele a ficar Fica mais. Ele tem uma descalço. piscina coberta na casa dele. Ué, mas aí ele fica Isso. pelado nos Só lugares, por fica isso, com gripe, gente. chega na hora Que H, isso? Sônia, Só pra porque ele vai no programa. vaso sanitário junto com a esposa? Qual o problema? Qual o Mas isso não tem problema? nada a ver. O negócio é E ficar andando pelado e chegar na hora descalço. de gravar o programa, tem que derrubar. Sabe quantos milhões custa pra derrubar um programa desse? Não, mas milhões? O Rodrigo Faro tem mesmo. Não Ele faz falou um que ele tem drama milhões. mexicano Ué, disso mas tem, também, Sônia. vai. Olha, são produtores, as caravanistas, o complicado. ônibus, o lanche apodrece, a maçã cheia de... Não dá. Joga tudo fora. Tá sabendo de que a gente não É. tá? Vamos trabalhar. Sônia Abrão, Sim. hoje Pode botar o relógio aí, contagem regressiva. Pode colocar. Fala. hoje a Berlinda é você. Ah, nem vem, então eu vou chamar os bafões. Não vai chamar, Pula. Vamos lá, passa o Não. trago. Não, porque hoje Ai, tá meu sabendo, Pai eterno. comprova O e quê? você está envolvida e você que não Tô fala sobre sua vida envolvida em nada. Ah. Sua vida o quê? particular, que eu quis dizer, particular. E nessa história, Sônia Abrão, você nunca falou... Ela já tá mandando mensagem. Eu tô vendo Elias, mensagem aqui. Ela tá mandando. A CNN continua Fala. contratando, não? CNN, tá. Não, já preencheu já. Já preencheu? O Cássio Cássio foi Zilma o único. e Daniel Cássio Zilma Adjunto foi já os foram. foi os últimos que foram lá e Do fecharam. SBT, né? Fechei as contratações. Então, bom, enfim. Você não quer falar dos bafões? Eu acho que hoje é melhor Vai, bafões. vai lá. Vai. Pode falar? Pode. Aliás, entra no meu Instagram, @Thiago Rocha BR, um cantor foi internado às pressas para fazer uma cirurgia. para. Thiago Rocha BR, lá no Instagram tá lá a história. Mas, Sônia, vamos falar da sua vida. Por que você não fala sobre sua vida particular? O que tá escrito Vamos falar ali, ó? da sua Esse papel vida. dele ali. O que está escrito nesse Por papel aí? que você Vai. não fala da sua vida particular? Porque eu sou discreta, eu sou assim. Você é Sempre fui, Eu aprendi na faculdade não tem o que esconder. não tem que esconder. Ah, isso você escondeu. A gente aprende. Isso você escondeu. A gente aprende que o importante é a notícia, não a gente. Nós somos só um intermediário e pronto. Eu descobri
uma pessoa... Ai, Deus, que foi? Que você esteve próximo a ficar com ele. Ah, não. Ficar como? Ficar? Ficar como? Ah, bater figurinha, ó. Bafo, ó. Entendeu? Ah, eu sou boa. Esteve próximo. Sônia, Ah, e eu acho que essa nem a sua mãe sabia. nem eu sei disso. Não, nem você não eu. sabe? Não sabe? Você nunca teve assim perto de ficar com um apresentador de TV? Não, ô Sônia Abrão, joga ele da cadeira. Eu acho que eu vou fazer isso. Você nunca teve? Não é da sua conta, Apresentador? caramba. Tá. Tá, Tá bom. tá bom. Enfim, Tá. melhor do que eu. Vê lá o que você vai fazer. Não. Vê lá o que você vai fazer. Tua Só boca tô tá até avisando. secando. Entendeu? Eu só tô avisando. Sua vida melhor está em que- risco, Thiago Rocha. É. Ah, mas até vocês? Tá em risco. Sua vida está em risco. Tá em risco. Algumas coisas Eu só tem que tô guardar vendo pra você. só a cadeira esquentar. Ai, ai. Ah, mas olha, eu tenho vídeo, eu tenho prova. Que vídeo? Eu Que tenho. vídeo? Vídeo do quê, garoto? Eu tenho vídeo, eu Nessa de vídeo ninguém me pega, não. Eu tenho. Você Não. duvida? Duvido, Ó, duvido. então, funciona da seguinte forma. Ah. O Felipe Campos vai fazer o bafão, que eu acho melhor não, que pela fisionomia dela deu ruim. Entendeu? Vai Passa pra logo. mim. Os bafões. Sônia, Tá bom, fala. melhor do que eu falar Senhor Juneba, olha aí, coloca o vídeo, por favor. Eu não acredito. Coloca o vídeo. Sônia Abrão, a gente segue aqui no evento beneficente de sinuca do Otávio Mesquita. Acabei de entrevistá-lo e olha, ele fez uma revelação bombástica aqui pro A Tarde é Sua. Eu vou contar, agora eu vou contar. Agora eu vou contar. Eu vou contar. Tomei até um Sônia susto. Abrão, eu vou contar. Ele fez uma revelação que tem muito a ver com o passado de vocês. Há muitos anos atrás, vocês teriam tido um affair se algo não tivesse acontecido no meio do caminho. Eu não tenho nada a ver com essa história, quem vai dar todos os detalhes a partir de agora é o Otávio Mesquita. Fala aí, Otávio. Eu não sei que dia que vai pôr essa matéria, mas eu quero avisar você de casa, que acho que sexta-feira agora, se eu estiver enganado, sexta-feira agora, quem vai na minha casa? Quem? Conta pra mim que eu não tô sabendo. Uma tal de Sônia Abrão. A Sônia Abrão vai fazer na tua casa, Um Mesquita. quadro que eu tenho chamado Minha Casa, Meu Estúdio. E lá eu só recebo quem eu admiro, quem eu gosto, quem eu tiro o chapéu e quem poderia ter casado. O quê? Poderia ter casado. Eu vou contar, agora eu vou contar. Agora eu vou contar. Eu vou contar. Tomei até um Sônia susto. Abrão, eu vou contar. 1990 e alguma coisa, 87, 88. Sônia Abrão é linda hoje. Era linda. Aí, num evento que eu não lembro qual foi, fui paquerar a Sônia. Eu era solteiro, ela também era solteira naquela época. Fui paquerar a Sônia. Eu fui, e aí, Sônia, prazer, educada, né? Prazer e tal. Começamos a conversar, pois é, queria fazer televisão, devo estrear um programa novo. Parabéns. Sônia solteira também. Solteira. Qual é o seu nome? Otávio Mesquita. Muito prazer, Otávio Mesquita. Então, vamos aproveitar, você não era um evento à tarde, já estava, você não quer pra gente então discutir o assunto e a gente podia jantar hoje à noite? Ela falou assim, eu prefiro muito que você convide a sua mãe, que eu acho que ela gostaria muito mais de jantar com você do que comigo, dá licença. Aconteceu isso mesmo? A abordagem não foi bem feita? O que aconteceu? Eu fui muito, assim, muito, sabe? Sede ao pote. Então, hoje eu vim com a minha irmã. Beijo, amor, te amo, Sônia. Não virou romance, mas virou amizade. Mas se quiser jantar, eu vou. Não. Agora é casado, além de tudo. Sônia Abrão. Olha, minha visita à sua casa, você sabe que foi adiada, cancelado. né? Tá Não vai ter mais? Ainda mais se tiver jantar. Se tiver jantar aí que ela não vai Não, é mesmo. verdade, ficou pro começo de dezembro, essa semana não tá. Não vai ter mais, ó. Isso aconteceu não faz 30 segundos, Mesquita, que ela mandou uma mensagem aqui, ó. Cancela. Mas a sua memória tá doida, porque na verdade tudo isso aconteceu no baile de carnaval do Ilha Porchat, que a gente tá cobrindo para você Noites ter dos uma Mares do ideia. Sul. Exatamente, que se cobria direto, né, para jornal, para televisão, para tudo. E a gente já se conhecia da Rede Bandeiras de Televisão, onde a gente trabalhava, se encontrava em vários programas. Então não vem com essa apresentação, não sei o quê. É que não deu, eu já tinha um outro compromisso.
pouquinho, senão a gente tava casado, com certeza. Uau, mas beijo, marcou, hein, meu Mesquita, amor. marcou. Beijo. Ela lembrou, você viu? Ela lembrou. Eu lembro, claro que eu lembro. dos Mares do Sul. Exatamente. No Ilha Porchá. Inspirador. Esse Tavinho é doido. Bafão de Felipe Campos. Opa, Você continua empregado. Cheguei chegando. Mais tempo. Aê, muito bem, Muito bem, Olha, obrigado. 16h31, estamos ao vivo. Olha que delícia, maravilhoso. Olha, gente, antes disso, me segue lá. Felipe H. Campos é o meu... É isso mesmo? É. Felipe H. Campos é o meu Instagram e Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. E hoje tem consultório para vocês lá. Bom, é o seguinte... Nessa andança de vai pra lá, vai pra cá, CNN, enfim, que agora com os dois nomes também, o Cássio Zeilman e o Adjunto também já fazem parte lá. O Gotino, ele foi pra CNN e vocês não sabem, ele adotou completamente um novo visual. É verdade, eu vi algumas coisas. Ele está Mas ele ainda tá com esse novo visual? completamente barbudo. Mas é de férias? Não, não é possível. Não, disse que Você acha foi que ele o vai que ficar aconteceu. assim? O que aconteceu foi o seguinte. O Gotino, ele foi contratado, né? Tá. E disse que quando ele começou a sair nas ruas, ir ao shopping, ele começou a ser muito assediado. Muito assediado. E aí o que ele fez? Deixou a barba crescer como uma forma de disfarce. Ah, mas ninguém percebe. Ele tem 1,95 m, ele passando, Ele passa batido, passa né? batido. Passa batido. E aí ele deixou a barba crescer justamente por causa disso. Porque ele não quer ser reconhecido. Porque ele falou que ele não é celebridade, vai. ele não é celebridade e ele é um jornalista. Eu não achei que isso colou não, viu, Sônia Abrão? Que estranho. É, eu achei estranho, assim, estranho. eu não quero ser, porque a vida dele virou uma loucura, porque eu saí, fui muito assediado. Eu achei isso estranho, sabe? Já subiu a cabeça? Será? Acho que é Botino. preguiça de fazer a barba, porque enche o... Acho que dá um Fazer a barba descanso todo mesmo dia. É pra Botino que imagem, chama, né? né? Botino. Botino. Gotino. Tem o Botini. Gotino. Tem o Gotino. Gotino, ó, isso não cola, isso não faz parte de você, hein? Para com isso. Ai, comecei a ser muito assediado. Que história é essa? Sai desse Tá corpo doido? que não te pertence. Senão daqui a pouco você está dentro da geladeira. Ah, não duvida, não Com duvida. barba daqui a Mas pouquinho, sabe né? de uma coisa? Nós temos um flagra Mentira. desse novo visual dele. Quem foi que fez esse flagra, Marmita? O Bruno Tálamo? O Bruno, vou acertar umas contas com ele também, mas tudo bem, vamos lá, vamos ver. É o Oi, Sônia Abrão, muito boa Reinaldo. tarde para você, boa tarde para todo mundo em casa que nos acompanha. Nós estamos em um evento de sinuca que o Otávio Mesquita promove todos os anos aqui em São Paulo. É uma grande festividade, muitas celebridades se reúnem para jogar uma partidinha de sinuca. Realmente é um ambiente muito bacana. E um detalhe, Sônia Abrão, que chamou a atenção nesta 12ª edição desse evento é a presença ilustre do Reinaldo Gotino, ele que recentemente deixou a Rede Record, foi contratado pela CNN, mas Sônia Abrão ele está repaginado com um novo visual que o Fabinho, nosso cinegrafista, vai mostrar pra gente agora. Reinaldo Gotino está barbudo, Sônia Abrão. Fecha pra gente na imagem, Fabinho. Olha só, Sônia, Reinaldo Gotino, que nunca teve barba nos telejornais da Rede Record, abandonou o visual completamente liso e deixou aí a sua barba grisalha, realmente visual repaginado do Reinaldo Gotino. Ele, muito gente boa, conversou aqui comigo, disse que não pode conceder entrevistas. Ele teve até a atenção de mostrar o celular dele, uma mensagem no WhatsApp do chefe dele proibindo que ele concedesse qualquer tipo de entrevista. Foi muito atencioso, mas está feito o registro aqui no A Tarde é Sua. Reinaldo Gotino com o visual repaginado. Eu volto com você aos estúdios do A Tarde é Sua. Sônia Abrão. Falou, tá aí o novo visual do Gotino, que o Felipe estava acabando de comentar. Já já o Vlad, o Thiago e também o Felipe vão dar a opinião deles nessa história. Olha o flagra, hein? Olha o flagra. Aqui, vocês viram, né? O Gotino, gostaram? Não, pelo jeito que o Felipe falou, parecia que era o velho do saco. A barba, O velho Zunza, né? Sabe aquele que passa na rua, velho Olha, do pra saco? deixar uma barba desse tamanho, vai no mínimo uns 2 meses pra deixar assim. Sim, mas Era mais a fácil emagrecer que o contratação disfarce dele- ficaria perfeito. Não, gente,
Não, não tô falando isso. É que se ele quer realmente entrar no disfarce, enfim, de repente, eu não acho que mudou muita coisa com a barba. Acho que ele tá porque, bem. Não, eu ele tá gostei bem da legal, eu gostei. Eu Só que eu acho que ele tem que voltar pra gosto de Record. barba, Eu acho o eu gosto Gotino, de assim, barba. um circo de soleil. Eu acho ele incrível, eu acho ele maravilhoso, eu acho ele um tipão de homem. E as donas de casa, eu acho que ficaram muito bravas quando ele saiu. Por isso que talvez, isso é dedução minha, né? Tá. Eu acho que as donas de casa ficaram bravas quando ele deixou aí a Rede Record. Tá, Mas não pode mais falar com a imprensa porque está na CNN? Pois não é, isso pode. que eu não A entendi. CNN não permite. Ele não vai poder dar nenhuma entrevista Mas até eu acho que é março porque, do ano que vem. E você sabe que eles estão indo para Atlanta, né? Agora, É mesmo? em dezembro, no Sei. começo de dezembro, o Gotino vai uma excursão. Tá. Vão encher, pegar uma besta. Todos aqueles que foram contratados. Vão pegar uma van, encher de besta e vão. Vai assistir a parada na Disney. Aí eles vão lá conhecer a sede mundial, enfim, tal, bababá. Vai tudo passear lá. E aí o Gotino também vai no rolo. Muito legal, Gotino, né? olha, mas não beijão pra espere você. entrevista não, porque não vai ter, não pode. O não Aguinaldo pode. Timóteo falou que o Gotino tá horroroso. Falou? Acabou de falar. Ô, Timóteo, Abaixo o modismo. Dia 2 em São Paulo, hein? Dia 3 voltando, aí dia 4 de dezembro voltando à TV, participando de um grande programa que a gente sabe qual é, não vamos falar para não estragar a surpresa, tá bom? Beijo pra você, A gente sabe que viu? ele vai fazer um super e um nobre trabalho lá na Exatamente. CNN, né? Do que vocês estão falando? Timóteo? A gente já tava no Timóteo. Isso. Meu Deus do céu. E agora nós vamos falar da Jéssica Costa, né? Que voltou ao Brasil, já se reencontrou com o marido, com o Sandro Pedroso, já se reencontrou com o Noah, o filhinho, e estava todo mundo preocupado que ele estava longe da mãe, mas ele estava com o pai super bem cuidado. Quem segue o Sandro nas redes sociais, no Instagram, viu tudo que ele fazia, até a comidinha do menino, buscar na escola, levar para passear, tudo, botar na caminha para dormir, tudo ele fez, super pai mesmo. E aí o momento em que ela chega, que ela volta ao Brasil e que o Noah pergunta, toca a campainha, será que é a mamãe? E aí era, né? Só felicidade. Vamos ver agora. Vamos ver. Ih, tem alguém batendo na porta. Será que é minha mãe? Quem? Olha, gente. Ué, será que abre a porta lá. Abre, Abre. Se abre, então. Ah, você sabe abrir? Ah, não. Olha, ele sabe girar. Ai, que bonitinho. Como é que você tá? Eu cuidei do meu pai. Ah, já cuidou dele? Eu cuidei do meu pai, ótimo. Comentava. Tanto que eu acho mais gostoso. Vamos entrar, filha? Pai, mãe, pode entrar. Vou entrar, meu filho. Pode. Que lindo, né? Que bonitinho. O que ele falou do pai dele? Que eu não entendi? Eu cuidei do meu pai. Ah, tá. Que lindo. Daqui a pouco tem uma foto já da família reunida, os três juntos passeando no Rio de Janeiro. A gente mostra para vocês, né? Bom, vamos aqui, vamos conversar sobre o Aqui Tem Fofoca do Guilherme Beraldo. Hoje ele está por telefone, mas tem uma notícia quente pra gente. Diga, Beraldo, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Bom, vamos falar do troféu Domingão Melhores do Ano 2019. A Globo evitou aí uma saia justa entre a Juliana Paz e a Paola Oliveira. A Juliana Paz concorre, como a personagem Maria da Paz, da Dona do Pedaço, a categoria de atriz de novela. A Paola Oliveira foi indicada atriz coadjuvante pela Vivi Guedes, também da novela Dona do Pedaço. Vale muito lembrar que, há um tempo atrás, o troféu foi meio dividido entre as duas, quando a Bibi e a personagem da Juliana Paz, da Paolinha Força do Querer, foram concorrer na mesma categoria. Para evitar uma saia justa maior, Sônia, a Globo resolveu, vamos dizer assim, colocar uns panos quentes e separou a categoria das duas. Era para a Paola Oliveira estar concorrendo também a atriz de novela e não atriz coadjuvante. Tá certo. Então ficou decidido assim, bandeira da paz para Maria da Paz e para Vivi Guedes e tudo bem, é isso?
Isso, para evitar a guerra de torcidas também entre elas, Sim, também aquela sim. torta de climão. Elas estão bem, não estão se estranhando nos bastidores, fizeram uma novela muito boa, um clima amigável, cordial, mas o que diz na Globo, nos bastidores, para evitar aí uma saia justa, evitar uma torta de climão no ar, separaram aí as duas em categoria, e todo mundo lá dentro fala que Juliana Paz e Paola Oliveira deveriam estar disputando o prêmio de melhor atriz este ano, ao invés de em categorias separadas. Também acho. Redes sociais, Beraldo. @Beraldo TV no Instagram e no Twitter, e o site aqui tem fofoca.com.br. Tá certo. Obrigada, querido. Até amanhã. Também acho que, olha, é uma solução, elas não se enfrentam, mas é injusto. Não se enfrentam, na verdade, mas é injusto. Existe a categoria atriz, a Paola Oliveira tinha que estar lá e que vença a melhor. Se vai ter briga, se vai ter chateação, se vai ter mágoa, é outra história. Agora, para não ter, se separa uma e separa a outra, quando as duas são ótimas atrizes e as duas personagens, tanto a da protagonista quanto a Vivi Guedes, não é? Brilhou, também virou dona do pedaço, como disse Flavinho Rico, eu acho injustiça. Também acho. Né? Não, Se foi... injustiça. Uhum. Deveriam, pelo menos... Eu acho que da última vez, quando teve essa rixa entre as duas, a rixa foi maior do que a premiação. Então, eu acho que eles quiseram evitar dessa vez. Mas eu acho que solução, a da outra vez, eu achei muito injusto. Não assim. foi injusto então, foi mesmo. extremamente injusto, mas depois ela veio, deu a volta por cima e recebeu o APCA, Sim, né? sim. Mas ela queria o do Mas Domingão, não é ela assim, não mas, queria. então, mas não é assim que evita uma nova injustiça. Mas acontece o seguinte, eu acho que dessa vez a Juliana Paz, ela tem que levar o prêmio por merecimento, como ela deveria ter levado da outra vez, né? Eu acho isso que você está falando. Eu acho que ela vocês nunca também estão contentes com nada. Ué. Se ganha a Paola Oliveira, vocês querem que ganhe a Juliana Paz. Gente, eu acho que não é assim. Vocês querem ver fogo se no o ano parquinho. passado houve uma injustiça, houve uma injustiça. Agora vai se consertar cometendo outra injustiça, separando as duas, botando a Paola na categoria coadjuvante, quando ela estrelou tanto a novela quanto a outra personagem, ela, a Natália Dill, não é? Também a própria Agatha Moreira, todas tinham que estar na categoria. Agora não, separa, uma vai para coadjuvante, a outra vai para atriz. Não, tá errado. Uma injustiça não se conserta com outra. E isso para mim é injusto. Vocês querem ver polêmica. Vocês querem que uma fica do lado da outra? Não. Só para falar assim, ai, como é que é? Tá. A gente já viu. Mas aí é só de brinques. A Juliana, e quem te Quer saber a minha opinião, assim, o que eu achei daquela história toda? Eu só achei que ela ganhou porque ela tava namorando o Papinho. A policial que ela interpretou foi ótima. Esse ano qualquer uma das duas que ganhar, tá ok. Quero ver se ela ganha esse ano de novo, você vai falar a mesma coisa. Sacanagem da sua parte. Se bem que eu acho que a Maria da Paz deveria ter sido interpretada pela Viviane Araújo, falei. Por quê? Pela Viviane Araújo. Ué, mas agora vocês querem mudar a novela? A Maria da Paz. Eu acho que a Viviane Araújo faria uma Maria da Paz melhor do que a Juliana Paz. Eu também gostei, não. Vladimir. Acho que ela faria Não bem. dou mais o prêmio pra ninguém. Não sei Não se gostei melhor da que a Juliana. Não gostei da Maria da Vocês Paz. nunca estão contentes. Agora há pouco mesmo vocês estavam A querendo trocar o Viviane fim da Araújo novela. ia fazer Não muito você carrasco. Agora vocês já querem tirar a Juliana Paz Agora dele, que a novela acabou. A Viviane Araújo, ela faz mais o núcleo do Agnaldo Silva, né? É, quem faz Aguinaldo Cada faz autor Valcir. com as suas patotas. Diga, Marmita, o que você quer de mim? Vou dar um recadinho, já volto aqui. Neto detona Alexandre Pato e diz que ele quer vaga no SBT. Neto, você tá cutucando onça com vara curta. Pra Não, quê? não é onça, não é pato. É pato. Cutucando pato com vara curta. Pra que isso? Tava todo mundo no hotel, não tava? Não, mas um de cada do lado, Silvio né? Santos. Foi você que deu essa notícia? Então, você complementa com isso aqui, Um no lado por favor, direito e outro pra no lado gente. esquerdo. Vai E dar ruim aqui, essa ó, história. Douglas Sampaio no Fórum do Rio. isso, gente? A audiência lá por conta da Precisa, Daiane né? Onde é que não Moraes. precisa Tá? disso? Aqui, o que acontece com o Pato aí? Você começou com essa notícia toda. Bom, o Neto voltou a fazer as críticas com o Pato. Lá no programa dele, ele manda o seguinte recado, abre aspas. Você tá de sacanagem, né, Pato? Daqui a pouco você vai querer o espaço no lugar do Silvio Santos, do Bozo. Daqui a pouco você vai querer o espaço de todo mundo lá no SBT.
Por quê? Você não joga nada, você não faz nada, você não tem comprometimento, não usa a camisa do São Paulo, não usa a camisa do São Paulo em benefício seu. E o Pato está reivindicando a titularidade, sendo que nesse semestre, acho que ele não fez nenhum gol. Tem 5 gols com a camisa do São Paulo. Você é uma piada jogando bola, completou o apresentador sobre o Alexandre Pato. Em seguida... Quem a ver o SBT e o Silvio Santos com isso? O Neto foi pra cima. Falou assim, titular por quê? Buzina de avião e você é a mesma coisa. Nossa. Água de salsicha é igual. Se você entrar em campo e fizer 4 gols, tá tudo bem. Se não fizer, tá tudo bem. Só que no final do mês, você não deixa de receber. Meu Deus, mas por que tudo isso? Porque o Neto sempre faz críticas ao Alexandre Pato. E parece que o Alexandre Pato não digere bem essas críticas. Só que eu acho que pegou pilha de ambas as partes e agora nem bombeiro consegue apagar esse incêndio. Não vai apagar esse incêndio, de jeito nenhum. Que Nossa, coisa. mas eu acho que não precisa disso. Eu acho que o Neto também não precisa disso. Porque o Neto tem um programa diário, ele já faz o maior sucesso. Por que ficar com essa rixa com o rapaz? Deve ter, é coisa antiga. Isso aqui não é de, entendeu? Isso aqui eu acho que deve ser desde a época do Corinthians, Sônia Abrão. Quando o Pato jogava no Corinthians, entendeu? Mesmo, parece né? que isso é treta antiga, de cachorro grande. E agora ele metralhou e sobrou pro Silvio Santos. E veio pra Rebeca. Meu Deus, tadinha da Rebeca. Não vai ter novela O Patinho Feio? Só falta você... Ele não serve pro papel, ele Mas é não bonito. é isso, não? Ele é bonito, não dá. Aí, não Mesquita, dá. ó, Deixa já tá eu, tranquilo, nem Mesquita. começa, Mesquita é casado, pode parar. Bom, e aí teve audiência? Douglas no Rio? Sampaio com a suposta agressão da O que ex-namorada. aconteceu? Ele teria uma audiência na 48ª Vara Civil no centro do Rio. Ele esteve lá com Silvio Guerra, estava marcado e ele está pedindo agora R$100 mil de indenização. Já que a polícia apontou não haver qualquer indício de autoria e materialidade do delito de lesão corporal. Não é a Rayane, é a Jennifer. Jennifer a da Malhação. O nome dela é Jennifer. A audiência foi adiada para o dia 10 de dezembro, segundo informações da Fábio Oliveira do jornal O Dia. Tá. Então não tem a ver com aquela eles têm audiência da provas Rayane Moraes. do inocente da acusação. Agora tem a ver com o Douglas Sampaio e a Jennifer. E a Jennifer. E doutor... E eles querem R$100 mil da Jennifer. Isso. É isso. E a audiência ficou por danos morais. 10 de dezembro. Então tá aí. Ela vai terminar o ano mais pobre. Né? Segundo o Silvio Guerra, eles têm provas. Será que dá tempo pra gente mostrar o ensaio fotográfico do Pedro Mussum? Vamos mostrar? Vamos. Eu vi uma foto só que o Felipe me mostrou ontem, Que é um do novo Pedro ensaio. Mussum, que deve ser o vencedor aí do Canta Comigo, pelo menos ele tá Levantou com o 100, tudo, né? Levantou o 100. já tá na 100 final. jurados. Olha só, essa é uma das fotos. Explica pra gente, Felipe, por que, que ele fez esse porque ensaio? é um novo ensaio Nossa, que ele está tá fazendo, lindo. fez com um fotógrafo no Rio de Janeiro. E ele que participou, né, que é o neto do Mussum, participou do Canta Comigo, já foi direto para a final, porque todos os jurados levantaram. E esse é o Pedro Mussum Neto. Já ganhou. Ué, você não falou Olha mal do isso, crossfit? gente. Ele faz crossfit. Olha isso. Não, olha pelo... Não, ele faz Mas tudo, por que né? ele fez faz esse crossfit. ensaio? Ele pra alguma publicação? Então, é para uma publicidade. Que não tá. dá pra gente falar o nome, Não, claro, né? claro. Mas que lindo, esse é o que Pedro lindo. Mussum Neto, para que vocês Essa comecem... foto eu achei linda. para Ainda que mais com a vocês bandeira, comecem né? a ter Segurando a um bandeira pouco do Brasil. de... Essa é a entrada, né? Tá. Assim, prato principal. Tá linda a foto. Coração. Tá linda. E aí já começa esses aperitivos aí do Pedro Mussum Neto para deslumbrar a nossa tarde, para a gente ficar extremamente... Parabéns. Olha aí. Quem fez o ensaio? Quem Eu fez já as pego fotos? agora. Você pega aí, eu vou Pega. dar um recadinho, já volto aqui. Bom, só um minuto Então, para encerrar o nome do programa. fotógrafo é o Anderson Marques. O Anderson Marques, Marques. parabéns. Ótimo fotógrafo e modelo, era maravilhoso, né? Redes sociais, Arroba Vladimir Alves no O Buchicho, também .com.br. A despedida que infelizmente faleceu um ator da novela Éramos 6 da Globo. Você confere a despedida lá. Da nova? Dessa nova versão. Dessa nova? Infelizmente. que Todos os detalhes lá no meu Instagram Tá e no site. Ok, Thiago Rocha. Quem você colocaria na geladeira da Sônia Abrão? Entra lá no meu perfil, @ThiagoRochaBR. Coloca quem você quiser. Você, por exemplo. Você, por exemplo. Fala, Felipe Campos. Um beijo para vocês, até amanhã. Felipe H. Campos é o meu Insta.
Tá certo. Bom, meu Instagram e meu Twitter, @SôniaAbrão. Só isso. Passa lá que a gente se entende ou desentende também, né? Tanto faz. Gente, até amanhã, 3 da tarde com mais um A Tarde é Sua. Super beijo. Tchau, tchau.